boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a todos nós. Possamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do estudo da doutrina espírita que tanto nos apoia, nos consola, nos conforta. Hoje faremos o estudo, continuaremos o estudo, capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes nós iremos fazer a leitura do livro Antônio de Aquino, uma psicografia do médium Altivo Panfiro, lição 83, e depois faremos a nossa prece. Como o espírito, o homem, não poderá viver certas experiências que somente a vida na matéria favorece, tais como determinadas paixões. Algumas das paixões humanas, apenas através da matéria, se podem experimentar como certas realidades morais. Tomemos, por exemplo, a posse do ouro, o domínio de nações. Somente na matéria podem-se alcançar tais objetivos. Por isso, Deus, em sua infinita sabedoria e promovendo o progresso de todos nós, espíritos a caminho da perfeição, nos faz voltar à carne. Vamos então elevar os nossos pensamentos e pedir assim: Deus Pai Todo-Poderoso, misericordioso, justo e bom, Mestre Jesus, nosso amigo e companheiro de todos os momentos, trabalhadores espirituais do Centro Espírita Irmão Clarencio, que possamos primeiramente agradecer essa oportunidade de estarmos aqui estudando a doutrina dos Espíritos, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, que possa nos envolver com vibrações de paz, de luz, possa iluminar nossos pensamentos. E pedimos então em Teu nome, Mestre Jesus, e sobretudo em nome de Deus, permissão para iniciarmos o estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, tudo bem? Pois é, hoje nós iremos estudar então a continuidade do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado A Estranha Moral. Devo confessar, a vocês que toda vez que estudava esse capítulo, eu ficava um pouco embaraçada, um pouco preocupada, ficava com uma certa apreensão, porque a estranha moral, a gente observa expressões de Jesus que nós não estamos habituados a ouvir, a ler, a estudar. A gente percebe uma linguagem muito diferente da linguagem do Mestre Jesus, e por isso gera até uma certa confusão. Mas é um hábito nosso querer interpretar as mensagens do Cristo de forma muito literal, muito ao pé da letra. E esquecemos muitas vezes de interpretar e compreender o seu sentido moral dos seus ensinamentos. Então, isso é até um desafio, estudar a estranha moral e conseguir perceber que também desse capítulo, também do estudo de hoje, nós vamos tirar ensinamentos bem profundos e vamos tirar reflexões para a nossa vida. Muitas vezes, a gente fica nessa questão de interpretar no sentido literal, como disse antes, a gente deixa para lá um pouco o sentido moral ou entender a essência dessas mensagens, mas a gente se esquece que vários fatores ao longo dos séculos ocorreram nas escritas que nós lemos hoje, e isso pode influenciar um pouco na interpretação se a gente se preocupar apenas no sentido literal daquele texto. Por exemplo, Jesus não escreveu nenhuma palavra. Jesus, ele apenas falou. Jesus, ele usou a da oratória. Quem escreveu, foram os evangelistas. Eles escreveram
décadas depois. Há relatos até de que o Evangelho de Marcos foi escrito cerca de 70 anos depois de Cristo. Então, nesse intervalo, talvez a palavra exata que Jesus Cristo tenha falado não tenha sido escrita, passada para o papel. E falar na escrita, a gente não pode esquecer, não existia impressora, não tinha como se reproduzir, as escritas eram manuais, então as cópias eram feitas de forma manual. E por conta disso também a escrita vai, ao longo do tempo, pode tirar uma palavra daqui, outra dali, mudar algum sentido. Então, claro que são mensagens importantíssimas e tem a essência, algo fundamental para a nossa jornada como espíritos, mas precisamos nos atentar a isso. Uma outra situação é que Jesus falava em aramaico e os textos foram escritos em grego. Além disso, o hebraico antigo, existiam palavras que tinham mais de um significado. Como hoje a gente tem no português, a gente tem manga de comer e manga de roupa, de blusa. Da mesma forma, existiam palavras assim, e na hora da tradução pode ter sido traduzido de uma forma diferente. Um exemplo é aquela passagem de Lucas, capítulo 18, versículo 24, que diz assim: pois mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Poxa, passar um camelo no fundo de uma agulha é estranho, minimamente estranho, mas a palavra poderia ser traduzida como camelo ou como cabo, e foi traduzida por camelo. E cabo, o fio era também feito na época do pelo do camelo, então deve ter dado uma confusão. A gente entende o sentido literal, a gente entende a essência dessa mensagem, mas houve uma mudança aí, na questão linguística que para as pessoas com menos atenção poderia passar desavisado. Então, assim, ao longo dos séculos, a gente vê que as mensagens podem ter sido modificadas sutilmente, de alguma forma ou outra, e por conta disso gerar interpretações hoje um pouquinho diferentes. Então, vamos nos atentar a estudar, e a gente pode usar principalmente o que? O Evangelho, segundo o Espiritismo, porque ele já é o guia, ele já vem com os trechos importantes e vem as orientações que nós devemos seguir. Então, nós temos um manual prático que facilita bastante, que é o Evangelho. Bom, vamos então, conforme a gente vai aprofundando os estudos, a gente vai perdendo medo, então, de estudar um pouco essa questão da estranha moral e vamos compreendendo melhor. Vamos então fazer a leitura do primeiro item. Nós vamos estudar o item 7 e 8 do capítulo 23. Item 7. E Jesus disse ao outro: segue-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Então, vejam, quando a gente escuta isso, lê, a gente fica um pouco assim, um pouco confuso, Porque o filho queria enterrar o pai, e Jesus dizer que, poxa, deixa os mortos aos cuidados dos mortos. O que será que Jesus quis dizer com isso? Então, daí a gente vê, surgem algumas perguntas na nossa mente para poder compreender melhor esse significado. Até porque pode parecer que essa frase de Jesus seja uma insensibilidade dele, uma censura para o filho que iria cuidar do pai, no enterro do pai. Mas Jesus não era nem um pouco insensível, Jesus amoroso, então não tem sentido. Então, por isso, nós vamos ter que estudar mais a fundo para tentar entender o motivo, o contexto, a situação que levou Jesus a dizer isso e qual o ensinamento nós podemos tirar daqui. Então, para contextualizar,
vamos entender por que o filho tinha pressa. Ele tinha pressa de enterrar o pai. A lei judaica, ela tem assim procedimentos e rituais bem específicos para sepultamento, para enterro. E isso se perpetua há milênios. Inclusive hoje, na religião judaica, os mesmos procedimentos eles se perpetuam, eles continuam. Então, uma das tradições é de que o cadáver, né, o falecido, ele deve ser enterrado no mesmo dia, não deve ser enterrado no dia seguinte. Porque, segundo a religião judaica, isso pode atrapalhar o descanso do espírito. Então é importante que ele seja sepultado no mesmo dia. E além disso, a gente sabe, né, que é uma área muito quente, né, o Oriente é muito quente e os corpos eles acabavam se deteriorando muito rapidamente. Então, por esse motivo, a questão de se enterrar logo, né, de fazer logo a sepultura. Por conta também dessa decomposição, é muito comum que se colocassem óleos aromatizados, perfumes, para poder disfarçar esse cheiro da decomposição. Então, notem que tem todo um ritual por trás, né? Porque aquele filho precisava realmente cuidar do corpo do pai para o enterro. Até hoje, né, a gente vê na religião judaica essa questão. Quando morre alguém da família, um judeu morre, eles convocam um grupo chamado Shevra Kadisha, que é um grupo de voluntários para fazer todos esses procedimentos funerários, e fazem a preparação do corpo. Eles seguem muito o que diz no livro de Eclesiastes, que diz que como eu vim, né, como veio, assim irá. Então, o corpo, ele é tratado como se fosse um bebê, um recém-nascido. É feita a limpeza com água pura, ele é, né, colocado um manto, uma roupa branca, um manto branco para protegê-lo. E, além disso, é costume colocar pedras, né, sobre os olhos e também sobre a boca, para que, né, pela religião judaica, o espírito ele não possa encontrar Deus antes do juízo final. Tá? Então, isso aí é um breve resumo da importância do que é o sepultamento na religião judaica, e Jesus sabia disso. Jesus sabia a importância e a responsabilidade do filho, desse rapaz, enterrar o próprio pai. Então, por que Jesus, ele falou daquela forma? Me segue, deixa os mortos cuidarem dos mortos. Por que ele falou isso? Bom, Jesus, todos nós sabemos que tem um grande magnetismo, e ele atraía multidões com esse magnetismo. Só que ele também atraía atenção através da sua didática. Jesus, ele usava qualquer oportunidade do dia a dia, qualquer situação, ele usava e transformava em alguma forma de ensinamento. E eram, assim, ensinamentos que geravam, assim, um grande impacto emocional. Então, quando ele falou isso, ele sabia a importância do que era o enterro na religião judaica, sabia o impacto que essa frase iria causar para todos ali presentes. Mas ele fez de propósito, né? Porque é importante gerar esse impacto igual que causa em nós até hoje, né? Então, assim, as mensagens de Jesus são atemporais. Estamos hoje, em junho de 2021, estudando os ensinamentos do Mestre. Mas são ensinamentos que realmente fazem a gente movimentar sentimentos e emoções. Por isso que esses ensinamentos ficam até hoje e vão perdurar por muitos e muitos séculos. Então, era essa forma que Jesus ensinava. Então, era preciso ele gerar esse choque que a gente tem, né? Vamos entender, então, né, a explicação dada aqui no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o porquê dessa mensagem, né, dada por Cristo. E é o item 8 que a gente vai ver agora, que diz assim: o que podem significar essas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E aí, o que pode significar?
As considerações precedentes inicialmente mostram que, nas circunstâncias em que foram pronunciadas, elas não podiam exprimir uma censura contra aquele que considerava como um dever de piedade filial ir enterrar o pai. Portanto, elas têm um sentido profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. A vida espiritual, efetivamente, é a verdadeira vida, é a vida normal do espírito. Sua existência terrestre é transitória e passageira. É uma espécie de morte, se a compararmos com o esplendor e a atividade da vida espiritual. O corpo nada mais é que uma vestimenta grosseira que, temporariamente, reveste o espírito, verdadeira cadeia que o mantém ligado à gleba terrena e da qual sente-se feliz ao se libertar. O respeito que se tem pelos mortos não se refere à matéria, mas à lembrança, ao espírito ausente. É semelhante ao que se tem pelos objetos que pertenceram ao morto, que por ele foram tocados e que aqueles que o amam guardam como relíquias. Era o que aquele homem não podia compreender para si mesmo. Jesus, então, ensinou dizendo: não vos inquieteis com o corpo, pensai antes no espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porquanto somente lá é que se vive a verdadeira vida. Bom, belíssimo, né? Essa parte nos esclarece muito, mas vamos tentar compreender com mais detalhes, né, o que foi dito aqui nesse item. Então, primeiramente, a gente vê, né, ali nos fala, não era censura ao filho. Sim, jamais Jesus iria censurar um filho por querer cuidar, né, do enterro do próprio pai. Jesus não ia, né, ter essa atitude nunca. O que Jesus quis dizer para ele? Não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Foi isso que Jesus quis dizer. Olha, seu pai desencarnou, você vai cuidar do corpo, mas o mais importante é você pensar no espírito, ter sentimentos pelo espírito de quem foi o seu pai, e não se preocupar apenas com o corpo. O próprio texto diz que, né, se preocupar com o corpo é como se preocupar com as relíquias, os objetos deixados por esse ente querido, desencarnado. Então, o Espiritismo, ele vem nos trazer isso, né? Vem nos dar a visão de que o espírito é mais importante que a matéria. Vem ainda, né, fortalecer a ideia de que nós não somos só um amontoado de células, não somos apenas carne, né? Nós somos essencialmente seres espirituais habitando um corpo físico. Antes do corpo, nós somos esses seres espirituais, somos espíritos. E vem dizer também que a morte física, ela faz parte do ciclo da vida, ela é necessária. Todos nós sabemos, né, que isso vai acontecer com todos nós. Não podemos insurgir, né, ser contrários às leis de Deus e ao ciclo da vida. Então a morte faz parte também disso. Em relação ao respeito, né, também vem falando aqui, ao respeito que se tem pelos mortos, não se refere à matéria. Realmente, a gente tem que ter respeito, sim, pelo corpo, né, pelo cadáver, mas a gente tem que ter mais respeito ainda pelo aquele ente querido que se foi, pelo espírito que se foi. Esse é o respeito. E como é que a gente demonstra isso? A gente demonstra através de pensamentos, sentimentos, né? Nossas emoções, quando nos lembramos desses entes que desencarnaram. Então, a gente não deve dedicar o nosso amor ao corpo, mas sim o amor ao espírito, porque é o espírito que realmente importa, né? Bom, e o que atrai, né, esses seres queridos
de nós, né? Como é que a gente pode nos manter próximos a nós? A gente se mantém próximo através do pensamento e da oração. Nesse último ano, né, muitos não puderam participar, né, dos sepultamentos, né, de funerais, enterros, por conta da pandemia que nós estamos vivendo. E muitos sofreram porque não puderam estar assim de corpo presente na despedida daquele ente querido, daquele amigo, daquela pessoa especial. Mas saiba que de alguma forma foi possível estar presente, sim. Não com o corpo físico, mas com o pensamento. É claro que o luto, né, é importante passar por todas as etapas, inclusive essa despedida, mas não sendo possível, tenha certeza de que o pensamento, uma oração é tão importante quanto estar lá presente. E isso a gente pode fazer em qualquer lugar. A gente pode fazer na nossa casa, né, um momento no trabalho. A gente pode fazer, né, ter essa oração, esse respeito com quem desencarnou, né? E, se possível, transformar, né, através desses sentimentos, transformar a saudade num sentimento de esperança, num sentimento de fé no futuro, porque a gente sabe que a verdadeira vida não é essa aqui, né? A verdadeira vida é a vida espiritual. Chico Xavier já dizia, né? Aqueles que amamos não morrem jamais, apenas partem antes de nós. Então é isso, né? Aqueles que a gente ama não partem, né? Não morrem, mas eles partem antes da gente, né? Mas um dia a gente se encontra lá. Jesus ainda disse, né, aqui, logo no item 7 e também no 8, a gente vê que quando Jesus fala: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, quanto a ti vai anunciar o reino de Deus. Por que Jesus fala isso, né? Quanto a ti vai anunciar o reino de Deus. Por que será, né? Então a gente já viu aqui alguns ensinamentos, né? Jesus já veio primeiro impactar as nossas emoções ao falar dessa forma, veio mostrar que o mais importante não é a vida terrena, mas a vida espiritual, não é o corpo, mas sim o espírito, e veio ainda aqui anunciar, vai anunciar o reino de Deus. O que ele quis dizer isso ao rapaz? Né? Quanto a ti vai anunciar o reino de Deus. Bom, Jesus quis nesse momento fazer um convite para ele, não apenas para segui-lo, mas também anunciar o reino de Deus significa ter fé no futuro, conhecer a vida futura, compreender como são as coisas, né? Se preocupar mais com o espírito do que a matéria. Ele veio dar essa mensagem. Será que a gente também está se preocupando mais com o espírito do que com a matéria? A gente faz sempre essa reflexão, né? A gente vive o nosso dia a dia tão corrido. Será que a gente tem algum minuto do nosso dia para parar e pensar na nossa vida espiritual? Será? Será que a gente consegue todo dia, a gente consegue fazer uma oração de verdade, de coração? Pois é, então é uma reflexão que fica para todos nós. A gente precisa encontrar sim momentos para fortalecer a nossa vida espiritual, porque a nossa existência aqui na Terra, ela é transitória, ela é passageira. A verdadeira vida é a vida espiritual. E finalmente a gente vai voltar para o primeiro termo que Jesus usou: segue-me. Por que Jesus, né, botou segue-me? Jesus nos chama a todo momento, né? Todos nós recebemos o chamado de Jesus. E na época de Jesus, com certeza, ele chamou muitas pessoas para segui-lo. Será que todos o seguiram? Será? Por quê? Muitos queriam seguir, será que não seguiram por quê?
muitas vezes deveriam colocar pretextos ou condições para seguir Jesus, não é? Quando Jesus diz segue-me, poderia dizer, agora eu não posso, agora eu tenho que resolver um problema, agora eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e acaba não seguindo o mestre. Isso na época dele, imagina agora. A todo momento nós recebemos esse chamado de seguir Jesus. Seguir Jesus significa o quê? Estudar os seus ensinamentos, tentar praticar os seus ensinamentos, praticar o bem. E será que nós estamos conseguindo, de fato, seguir Jesus? O que acontece, né? Ou será que nós estamos também colocando pretextos e condições para seguir Jesus, para a prática do bem, para o trabalho do bem? É comum a gente dizer, agora eu não tenho tempo para fazer um trabalho voluntário, para fazer isso, ajudar ali, porque deixa eu me formar primeiro na faculdade, aí vai e se forma na faculdade, aí casa, não, agora não dá mais tempo, vamos esperar as crianças crescerem, então os filhos precisam crescer para eu ter tempo para ajudar, e aí os filhos crescem, e aí diz, não, mas tem muita coisa ainda para fazer, eu vou me aposentar e depois que eu me aposentar eu vou me dedicar assim, vou me dedicar ao Evangelho, eu vou me dedicar ao Espiritismo, vou fazer trabalho voluntário, vou praticar o bem, e aí vai levando, vai empurrando com a barriga esse tempo todo, e quando vê acaba perdendo a oportunidade de fato, né, seguir Jesus, que é o ponto-chave, né, do nosso estudo de hoje. Nós estudamos tanto, né, do valor da vida espiritual em detrimento da vida terrestre, da vida material, e esquecemos que para a gente conseguir, né, alcançar a plenitude, a nossa felicidade, a gente precisa seguir Jesus, seguir os ensinamentos dele, praticar o bem. Independente da religião, precisamos seguir o ensinamento do Cristo, precisamos praticar o bem, sem pretextos, não vamos deixar para depois, vamos usar a oportunidade aqui e agora, hoje. A gente já pode começar hoje a praticar. Com o tempo, aquilo que pode ter sido um pouco mais difícil no início, passa a se tornar um hábito, e isso já vai fazendo parte da nossa vida. Poxa, Angélica, mas seguir Jesus, né, praticar o bem, isso não é tão fácil assim, né? Afinal, isso demanda muita responsabilidade, isso é um compromisso. Sim, é um compromisso. Nós precisamos ter coragem, né, fé e assumir o compromisso. Quem disse que é fácil? Não é. Vai demandar responsabilidades, e não pensem que as responsabilidades vão diminuir. Não, elas só vão aumentar, mas é isso. As responsabilidades vão aumentar, mas nós temos os nossos guias espirituais, né? Nós temos Jesus para nos amparar e nos fortalecer, mesmo diante das dificuldades, das atribulações das nossas vidas, vamos poder continuar. E se um dia a gente erra, a gente cai, a gente levanta, a gente volta de novo e segue no caminho do bem mais uma vez, sem desistir. É isso. Cada dia uma nova oportunidade, e hoje é o D1, né? Vamos começar hoje, não vamos deixar para amanhã, não. A gente pode sempre arrumar uma forma de ajudar alguém. Quando a gente ajuda o próximo, a gente está se ajudando com certeza. A Amélia Rodrigues, ela sempre escreve muito sobre as passagens do Mestre Jesus. E no livro Luz no Mundo, capítulo 15, esse livro é uma psicografia de Divaldo Franco, Luz no Mundo. Ela fala com detalhes esse relato do estudo que a gente viu hoje, tá? São algumas páginas, mas vale a pena ler, é muito belo. Aliás, todo livro é maravilhoso, mas eu trouxe um trechinho desse livro e vou deixar vocês curiosos para buscarem o capítulo completo depois. E o trecho fala assim: seguir Jesus exige decisão firme e marcha segura no bem,
é manifestação de espírito que se encontrou a si mesmo e sabe o que deseja, como quer e para que quer. Não olha para trás. Seguirei contigo, mestre. Sigamos já. Então, exige decisão firme e marcha segura no bem. É manifestação do espírito que se encontrou a si mesmo e sabe o que deseja, como quer e para que quer, e não olha para trás. Então é preciso a decisão firme, mas nós estamos no caminho, né? Nós já estamos no caminho. Vamos perseverar. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a todos nós. Vamos então, nesse momento, elevar os nossos pensamentos e fazer a nossa prece de encerramento. Obrigada. Mestre Jesus, nosso irmão e companheiro de todos os momentos alegres, nos momentos difíceis, sabemos, Mestre Jesus, que está conosco. Mestre amigo, pedimos em Teu nome que possa amparar a todos nós, amparar essa casa, o Centro Espírita Irmão Clarencio, amparar todos os trabalhadores do plano material, do plano espiritual, possa amparar a todos nós, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta. Pedimos a Ti, Mestre Jesus, que possa continuar nos envolvendo com vibrações de paz, amor, harmonia. Permita que possamos fortalecer a nossa fé, a nossa coragem, o nosso desejo no bem. Pedimos então, Mestre Jesus, em Teu nome e, sobretudo, em nome de Deus, permissão para encerrarmos o estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.